Sou eu de novo, Viviane Soares, com a nossa aula de História. A aula de hoje direcionada aos alunos do terceiro ano do ensino médio. O nosso tema está dentro de um tema maior, que é a respeito de resistências e conflitos durante a Primeira República. Mas aqui nós vamos dar ênfase ao movimento operário, que vai surgir em decorrência da industrialização. Então, na aula de hoje a gente vai analisar esse desenvolvimento industrial no Brasil, e o movimento operário. Espera-se que ao final dessa aula você seja capaz de compreender o crescimento do movimento operário como uma reação às formas de trabalho que se estabeleceram com o processo de industrialização. Contextualizando, de que momento nós estamos tratando aqui. Então, olha, a gente está falando aí a respeito da primeira década do século XX, onde a gente começa aí, com um avanço industrial mais considerável. A gente tem uma concentração industrial nesse período, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, devido à infraestrutura, que a gente tem, a questão da energia elétrica, a questão da população, a existência de uma rede ferroviária, uma rede rodoviária, isso também é muito importante para a gente. É um período em que a gente tem a produção de bens de consumo visando aí, atender as necessidades da população. Então, algumas características aí desse período da nossa indústria, Nós temos aí um crescimento do mercado consumidor. A gente vai ter um excedente de capitais do café que vão ser investidos na indústria. Temos as dificuldades na importação, Essa dificuldade na importação que ela é acentuada por causa da Primeira Guerra Mundial, em que os países que estavam envolvidos na guerra, eles diminuem a exportação, e a gente também tem a questão de moeda, que dificulta que a gente compre produtos estrangeiros, então a gente passa a substituir as importações, Nós vamos produzir aquilo que antes a gente comprava, e todo esse contexto, então, é o cenário para que a gente tenha a industrialização, associado também à imigração. Um período em que a gente recebeu muitos imigrantes no Brasil e eles são importantes dentro dessa história aí, desse desenvolvimento do movimento operário. Quais as mudanças sociais que nós vamos ter na Primeira República? Então, aqui a gente vai tratar do aumento da mão de obra assalariada, a gente vai tratar de um momento aí em que a abolição da escravidão ela é recente, para esse contexto, então a gente está tendo o desenvolvimento da mão de obra assalariada, que é uma característica importante, a entrada dos imigrantes, e grande parte dos imigrantes vai fazer aí o trabalho nas fábricas. É interessante a gente pensar sobre o papel do imigrante no Brasil, que tanto era como uma força de trabalho, como também no período anterior aí, à República, a gente via o imigrante como uma pessoa, como uma figura para possibilitar aí o branqueamento da população no Brasil, por meio da miscigenação. A gente tem a questão do crescimento das indústrias e, com isso, a gente tem também a urbanização, e a formação de uma burguesia industrial no Brasil. O movimento operário. Então, gente, quando a gente tem um crescimento da indústria, a gente tem um número grande de trabalhadores nessas indústrias, a gente tem também uma reflexão sobre as condições que esses trabalhadores tinham de trabalho. Questão de jornada, questão do tipo de trabalho, da segurança, questão salarial, elas eram muito caras nesse momento, ou seja, preocupantes. E as preocupações em torno dessas questões é que vão fomentar aí o movimento operário. Foi um movimento que teve forte influência das ideias socialistas e anarquistas que ganhavam força na Europa, E como a gente tinha a presença de muitos imigrantes europeus, isso faz com que a disseminação também dessas ideologias, ela fosse maior. Então, vamos falar o que é o anarquismo, o que é o socialismo, de que eu estou tratando. Primeiramente, o anarquismo, que a gente tem um símbolo que ficou conhecido, o símbolo do anarquismo, e ele fala de uma ausência de governo. Então, a gente está falando aí de uma corrente de pensamento, de uma teoria que não acredita em nenhuma forma de dominação e de hierarquia. Portanto, a ideia do poder do Estado sobre as pessoas, ela era contestada. Tinha aquela ideia de autogestão, de autogoverno, que não seria necessário uma força maior, hierarquicamente falando, para controlar a população. E a gente tem também o socialismo, que é uma doutrina política e econômica baseada no princípio de igualdade e que vai questionar aí, a questão do capitalismo, vai propor uma reflexão a respeito do capitalismo.
Bom, pensamos aí, né? Vimos a questão da ideologia, a questão que passa a ser cara para os operários, né? A situação em que eles vivenciavam. Então, o trabalho infantil, a baixa remuneração das mulheres, a baixa remuneração dos homens, né? A questão do esforço, que era muito grande, a jornada, que era muito extensa, que não era compatível com o que recebiam, tudo isso vai gerar a situação que vai culminar com um movimento que ficou muito conhecido como a greve de 1917. É importante falar que não é a primeira vez na história do Brasil que a gente tem uma greve, certo? Mas, nesse contexto da República, a greve de 1917 é um importante momento para a gente refletir. Então, ela atingiu milhares de trabalhadores, né, que reivindicavam melhores condições de trabalho. A gente tem até uma imagem, né, que vai mostrar um pouco dessa manifestação aí. Quais as motivações? Bom, nós temos várias, já citei, né, muitas delas aqui, mas as principais, elas estão em torno da questão da remuneração, a questão da exploração do trabalho infantil e das mulheres, né, e também as jornadas de trabalho. Essa greve, gente, ela começa entre operários da indústria têxtil que queriam um aumento. Eles queriam que os salários fossem ajustados, né, em 20%. Depois, esse movimento, ele acabou aderindo a outras pessoas. Uma das razões, para além das questões que motivavam a greve, foi a forma como o governo tratou os manifestantes. Então, toda a violência, toda a repressão do governo para com os trabalhadores gerou um sentimento de solidariedade e uma maior adesão ao movimento. Então, esses movimentos, eles vão crescer bastante. O ano de 1917 é um ano muito importante quando a gente fala de luta de trabalhadores. Por quê? No Brasil a gente trata dessa greve, mas e no mundo? O que acontecia? Esse ano marca a Revolução Socialista que acontece na Rússia. Então, é o momento em que a gente tem a chegada dos trabalhadores ao poder, né? Vamos dizer assim, e a instauração de um novo regime. Então, a Revolução Socialista, ela vai servir também de um exemplo para outras regiões. Então, como a gente viu no Brasil, a greve de 1917, né, ela é um reflexo disso, mas é um movimento que vai crescer bastante e vai preocupar as autoridades que não investiu na negociação, e sim na retaliação, na repressão, né, por parte dos manifestantes. Nesse contexto, a gente tem a expansão do anarquismo no Brasil. Então, ela foi rápida nas grandes cidades brasileiras, né? E suas propostas de supressão do Estado e de todas as formas de repressão, ela vai ter muita receptividade entre os trabalhadores. Aqui a imagem mais ampliada, né, que vai tratar um pouco aí a respeito dessa greve, né, de como os trabalhadores carregando bandeiras pretas, né, saíram às ruas reivindicando melhores condições. Como a gente falou, são duas ideologias que vão influenciar o movimento aí dos trabalhadores, o anarquismo e o socialismo, né? Então aqui a gente traz já como comunismo, né? A gente entendendo aí, às vezes as pessoas entendem como sinônimo, né? Socialismo com comunismo, né? A gente percebe que o socialismo, ele seria um caminho para que a gente chegasse aí, né? Em uma sociedade igualitária. E quando esse caminho fosse conduzido, concretizado, a gente chamaria de comunismo. Então é muito comum a gente ver, né? Tratando dos dois termos. Mas então, a partir de 1922, embalados pela criação do primeiro Estado socialista, né, na Rússia, os militantes brasileiros vão fundar aqui o Partido Comunista Brasileiro. Esse partido aí, ele vai sofrer algumas perseguições, né? Então, ao longo da sua história, a gente tem uma alternação entre períodos de legalidade e períodos de ilegalidade. Ao contrário dos anarquistas, que viam o Estado como mal em si, os comunistas viam o Estado como um espaço que deveria ser ocupado e transformado. Então, eram pensamentos que, nessa questão, se divergiam. Aqui a gente até tem uma imagem, né, que vai tratar a respeito da questão do Partido Comunista e defendendo a legalidade. Como eu comentei, ao longo de sua história, a gente tem momentos em que esse partido ele vai ser considerado ilegal. O movimento operário ele vai sofrer forte repressão por parte do governo. Uma das justificativas para essa repressão estava na acusação, né, de que haveria liderança radical, né, que povos radicais de outros países estariam no Brasil iludindo o trabalhador brasileiro. Aquela ideia de que a culpa não é do trabalhador brasileiro, você está sendo enganado por quem veio de fora, né, quem já está com essas ideias erradas, vamos dizer assim. Mas, na verdade, o que chama muita atenção para a gente nesse movimento é a situação em que o
trabalhador vivia, né? A aproximação, ela se dá por causa de um lugar comum de fala, né? A gente está falando de questões de melhoria de vida, de qualidade de vida, de justiça social, de fim de desigualdade. Nessa época, então, preocupado com a situação do crescimento, né, dos movimentos, o presidente Washington Luiz, ele chegou a comentar: a questão operária é uma questão de polícia. Isso fica bem claro, a forma como o governo estava tratando a questão, que não era por vias de negociação e diálogo, mas sim por vias de repressão e a tentativa de acabar com esse tipo de movimento. Uma das formas, né, de diminuir os movimentos foi a lei de expulsão do estrangeiro. Vendo o estrangeiro, né, como um dos principais responsáveis, né, a respeito aí da situação, optou-se então pela deportação imediata daqueles que fossem, né, considerados aí envolvidos a movimentos de perturbação da ordem. Então, o maior alvo dessa lei foram os anarquistas, que é por causa, né, a gente já comentou, da forma como as ideias elas ganharam espaço no Brasil. Quais foram as conquistas desse movimento operário? Então, a gente sabe que a gente teve aí um movimento que teve como forma de atuação as greves, as manifestações, né? Os pedidos aí, né? Que eles incluíam uma gama de situações, mas principalmente, né, a questão da qualidade e remuneração pelo trabalho. Quais foram as conquistas? Então, né, para esse contexto, a gente vai ver que as conquistas elas não foram tão grandes, né? A gente vai ver que, por mais que os esforços foram muito grandes, eles tiveram aí algumas conquistas limitadas. Por quê? Por mais que aprovações de leis acontecessem, né, leis trabalhistas, na prática, elas não funcionavam. E não é de se assustar. Se nós pegarmos a nossa realidade hoje, a gente sabe disso, né? Que muitas leis trabalhistas, elas não são colocadas em práticas. Mesmo hoje, que a gente tem todo um aparato, né, para nos auxiliar, a gente tem aí a Justiça do Trabalho, tem onde recorrer, né? Tem uma série de direitos, mas a gente sabe que em determinadas situações, em determinadas regiões, né, ainda está muito presente, né, a questão de transgressão às leis trabalhistas. Então, mas para a gente voltar a esse contexto aí, as conquistas, elas foram pequenas, mas elas foram muito importantes, porque movimentos como esse, eles dão aí um pontapé inicial para que outros movimentos também se fortaleçam, né? E essas conquistas, elas vão vindo ao longo do tempo. Então, eles não conseguem tudo que eles queriam naquele momento, mas eles plantam aí a ideia, né, da luta do trabalhador pelos seus direitos. Então, como a gente comentou, a legislação que foi aprovada no contexto, ela não foi aplicada e o movimento, ele ainda era limitado, né? Neste momento aí, ele estava restrito a alguns centros urbanos. Quando a gente fala de greve em São Paulo, né? A gente fala do movimento operário, a gente cita principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, que já estava mais industrializado, mas a gente pensar assim que muitas vezes estava restrito a algumas regiões, em outras regiões esse movimento ainda não havia crescido, né? De forma a ter as conquistas, né, maiores, né, aquilo que era almejado. Então, como a gente falou a respeito do reconhecimento, hoje nós vivemos aí, né, em um momento da história em que há como o funcionário garantir seus direitos, ele tem um conhecimento das leis, né? Ele tem como, né, buscar aí informações, ele tem como negociar também a respeito da situação trabalhista, né? Então, a gente vê que há uma preocupação e garantias maiores ao trabalhador nos dias atuais. Como a gente comentou, essa luta, ela foi demorada, né? Essas conquistas, elas não vêm da noite para o dia. Então, foram precisos vários movimentos que sofreram fortes repressões. A questão, né, do diálogo, ela não estava presente, né? Então, como a gente vê o Brasil se industrializando, a gente não tem um padrão, um parâmetro de como tratar dessas situações. Então, o Brasil ainda se industrializava e vivenciava esses movimentos. Então, à medida em que eles aconteciam, a gente ia sentindo a reação.
Então, como a gente viu, o governo não negociava. A questão era muitas vezes mais punitiva, acabar com o movimento, impedir que o crescimento dele, né, acontecesse aqui. Como a gente comentou também a respeito do Partido Comunista, né? Havia uma preocupação muito grande. Se na Rússia chegou aquele momento em que tiraram aí os governantes do poder, em que o povo tomou o poder, né? Na verdade, a gente sabe que esse povo, né, em torno de alguns grupos políticos, né, mas que chegaram ao poder buscando garantir aí os direitos dos trabalhadores, outros direitos sociais também, como redistribuição de terras, né? Então, tudo isso, gente, gerava um desconforto muito grande. Então, havia aquele medo de que essa situação chegasse a outros lugares. Então, a repressão, ela se justificava muito nesse sentido, né? Porque impedir que o exemplo de outros países se desenvolvesse aqui no Brasil, né? E a gente corresse o risco aí de viver também a chegada de um Estado aí socialista, como o que aconteceu na Rússia. O fato é que a repressão, ela não é a melhor forma, né? A melhor forma de resolver, e é por isso que o movimento ele só fez crescer. Que a gente traz uma imagem, né, que ela vai falar muito sobre isso, sobre como crescem os sindicatos, sobre como essas entidades de representação de trabalhadores vai ganhar força, né, vão ganhar força aí nesse contexto. Então, a gente tem aqui os trabalhadores, né, todos unidos, e a ideia de que juntos, né, eles fazem a força que está representada por essa mão, que é uma mão que diz muito a respeito da luta, a respeito da busca aí pelos direitos, né, a respeito de que se pensarmos o número de trabalhadores em comparação ao número de patrões, né, ou se pensar a força que essas pessoas podem ter, eles vão poder se organizar muito melhor e garantir direitos que vão dar aí uma melhor qualidade de vida, né? E pensando nesse processo de industrialização, à medida, a partir dos anos 1930, a gente tem aí com Getúlio Vargas a criação do Ministério da Indústria e do Trabalho e do Comércio. Então, esse ministério, ele ajuda a gente no entendimento do desenvolvimento da indústria, mas ajuda também a gente compreender as novas relações trabalhistas que vão se estabelecer no Brasil. Se a gente pensar a partir da década de 1950, em que a industrialização ela vai ter um impulso muito maior, principalmente durante o governo de Juscelino Kubitschek, a gente vê a importância crescente também do movimento operário, das organizações em sindicatos, né, e dessa busca aí pela garantia dos direitos dos trabalhadores. Reforçando o que a gente falou até aqui. A formação da classe operária brasileira no início do século XX foi um processo de luta contra os patrões pela melhoria de salários e condições de trabalho e também contra o governo, que se recusava a aceitar as reivindicações de alteração na legislação e também pela repressão desencadeada aos movimentos contestatórios. Sobre esse processo de história da República Brasileira, responda. Então, você pode responder aí, né? Fazer um registro. Letra A. Quais as duas principais tendências políticas que influenciaram os trabalhadores neste contexto aí da Primeira República? Letra B. Qual o papel do movimento operário para a conquista dos direitos trabalhistas que você conhece atualmente, né? Então, toda essa história que foi contada aqui, essa luta desses operários, de que forma os reflexos dessa luta estão presentes na nossa sociedade hoje? Então, eu espero que você registre aí, tá? E fique ligado. Em breve, teremos mais assuntos interessantes nas aulas de história para você. Te aguardo. Até lá!